Essa pergunta ela é interessante, especialmente por vir após as outras duas perguntas. Porque, em grande medida, as respostas das outras duas perguntas atendem à resposta dessa aqui. Por quê? Os ganhos que nós vamos ter em infraestrutura, naturalmente, vão impactar o preço do alimento. 2, a melhoria, especialmente quando a gente fala em cinturão verde, né, a parte ligada à produção de hortaliças, tomates, frutas, boa parte daquilo que a gente come vem do cinturão verde, e o cinturão verde ele trabalha com mão de obra intensiva. Tudo isso vai ser beneficiado naturalmente por uma diminuição nos custos trabalhistas. Dando continuidade ao encontro com os presidenciáveis, Diálogo pelo Futuro do Brasil, receberemos agora o nosso próximo candidato à presidência da República. E antes de convidá-lo ao palco, vamos conhecer um pouco de sua trajetória. Ele é natural da cidade de São Paulo, no bairro da Moca. Renan Santos ingressou em 2003 na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, onde iniciou sua participação na política estudantil, por meio do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Em 2014, foi um dos cofundadores do Movimento Brasil Livre, MBL, organização que ganhou projeção nacional durante as manifestações populares realizadas naquele período. Ao longo da década seguinte, atuou na coordenação e na articulação política do movimento, consolidando-o como uma das principais organizações de mobilização política do ambiente digital brasileiro. Nos últimos anos, liderou o processo de criação do partido Missão, legenda aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2025, da qual é presidente nacional. A criação da nova sigla marcou a transição de um movimento de participação política para uma organização partidária, com atuação em âmbito nacional. Em 2026, teve sua candidatura à presidência da República do Brasil oficializada pelo partido Missão, iniciando sua primeira disputa eleitoral para o cargo máximo do Poder Executivo Federal. Senhoras e senhores, vamos receber com uma calorosa salva de palmas o candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos. Conforme a dinâmica apresentada deste encontro e previamente compartilhada com as assessorias de campanhas, daremos início ao primeiro bloco de perguntas e respostas. Lembrando que cada bloco será iniciado com o sorteio de uma das 10 perguntas elaboradas pelas entidades que integram a UNEX. Eu convido o representante da assessoria do candidato para acompanhar o sorteio da carta da próxima pergunta. Representante da assessoria do candidato Renan, por gentileza. Apenas para acompanhar, nós tínhamos uma urna de acrílico aqui, mas ficou um pouco estranho, a gente está tirando aqui. Então vamos embaralhar e o senhor, por gentileza, o seu nome? Cauê. Cauê, por gentileza, retire a primeira pergunta para o candidato Renan Santos. Ok, muito obrigado, Cauê. O tema será emprego, produtividade e relações de trabalho, candidato. Convido o presidente Paulo Solmuti para a pergunta. Lembrando que são 10 minutos por bloco de pergunta. O tempo inicia com a pergunta do presidente. Candidato Renan, alegria tê-lo aqui conosco. O comércio e serviços são responsáveis pela maior parte dos empregos formais do Brasil. Ainda assim, temos 40% de toda a mão de obra do Brasil na informalidade. Como o seu governo pretende lidar com questões como essa, modernizar as relações do trabalho, ampliar a informalidade, a formalização e estimular ganhos de produtividade em nosso país? Boa tarde. Quer dizer, bom dia, boa tarde. Já estou... Candidatos perdem a noção de tempo e espaço, então começo já a ficar meio biruta. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilhosa a pergunta. Até porque boa parte daquilo que eu chamo de carreira política que eu tenho se deve à minha briga com o universo do direito do trabalho no Brasil. Como havia sido citado na minha
biografia, eu entrei na Faculdade de Direito da USP, e lá existe uma modalidade muito comum em universidades públicas, que é a greve do estudante. O estudante, ele é um titular de um direito, ou seja, a população está pagando para que ele estude, e aí ele vai lá e faz uma greve junto com professores ou funcionários. Eu era o contrário a isso, eu achava isso coisa de, desculpe o termo, vagabundo. Porém, os professores do direito do trabalho se opunham ferozmente. E o pior juiz de direito do trabalho do Brasil, cito o nome dele aqui, um inimigo do trabalho, uma pessoa responsável por fechar fábricas e por fechar lojas, ir atrás das Casas Bahia para fechar Casas Bahia na região de Jundiaí, Jorge Luiz Sotomayor, brigava comigo, e brigava. Tanto que eu, uma hora me cansei e falei, dane-se isso aqui. Me tornei uma pessoa que trabalhava com recuperação de empresa, junto do meu pai, mas mais na área da metalurgia, na parte da manufatura. Mas sei que o problema da legislação trabalhista inadequada brasileira, ela ataca todos os setores. E, em especial, citando o setor de vocês, que tem mão de obra intensiva. Quem contrata para valer é o serviço, é o comércio. E, portanto, vocês sofrem as vicissitudes de um modelo de legislação que nós temos, que foi construído para sabotar a atividade produtiva brasileira. Não apenas a legislação nossa é velha e inadequada, porque é criada nos anos 40, uma época que o que eles imaginavam assim, o mundo vai viver grandes fábricas, haverá fábricas em que a pessoa vai construir sua carreira do dia que ela começa a trabalhar até o dia que ela se aposenta dentro dessa mesma fábrica. Eles não olhavam como seriam as novas relações de trabalho, o surgimento do trabalho intermitente, a nova dinâmica do trabalho digital. Ninguém imaginava isso em 1940. Isso não existia. Portanto, a legislação é anacrônica e a lógica dela é perversa, que é a lógica da Justiça do Trabalho. E talvez alguns de vocês aqui já estiveram no banco dos réus da Justiça Trabalhista, em que vocês são tratados como bandidos. Bandidos porque a lógica que eles façam é a lógica da hipossuficiência, em que há uma relação de tensão entre o trabalhador e o empregador, e, portanto, a justiça tem que ficar ao lado do empregado, de modo a recompensá-lo nessa disputa. O que eles geram, portanto, é uma tensão negativa, e essa tensão cria relações fragmentadas e ruins entre empregador e empregado, fazendo que um tenha medo de trabalhar com o outro e que não haja relação de confiança. E na ausência de confiança, surgem as proteções desnecessárias, surge o custo, e isso torna, volto a colocar, o Brasil um dos lugares em que há mais tensão na relação de trabalho. E este é um dos graves problemas que eu queria começar abordando aqui. Tá? Esta tensão tem que ser resolvida por clareza. Nós temos que falar, e falar de maneira aberta. A CLT já deu, já era. Boa parte do setor de serviços, boa parte das pessoas que trabalham com a nova economia, já está trabalhando com seus funcionários no regime MEI. Que a gente sabe que aquela pessoa não tem uma empresa. Aquilo é apenas um instrumento que empresário e empregador tem para trabalhar, o dinheiro ficar no bolso do empregador, do empregado, e o empregador fica mais seguro para trabalhar. Foi isso. Que tal nós agora, então, criarmos um regime definitivo? Um regime definitivo pela hora de trabalho, que é o que o meu governo vai propor. Vamos remunerar pela hora de trabalho, vamos ser flexíveis. Haverá os tributos, a contribuição previdenciária mais pequena, porque a base aumenta. Isso vai permitir que a base de pessoas que contribuam aumente, a formalização aumente, porque não será punitivo. Chega disso, mas quem vai lutar é igual aquele meu professor daquela faculdade. É a máquina que custa 24 bilhões de reais por ano da Justiça do Trabalho. O lobby da Justiça do Trabalho e o lobby picareta, que eu preciso colocar aqui, tá? De boa parte dos políticos de esquerda. Né, eu soube que o presidente da República, Lula, não estará presente aqui para dialogar com o setor que mais contrata no Brasil, enquanto ele fica nos eventos dele falando de emprego, o que é muito engraçado, né? Mas o lobby e o trabalho ideológico deles é sempre para desunir e atrapalhar pessoas que na base e no fim do dia são colaboradores. O ato de trabalhar em conjunto é um ato de colaboração. O que nós vamos fazer então? Nós precisamos passar uma nova legislação urgente. 2, evitar qualquer tipo de alteração nos tribunais daquilo que havia sido a reforma trabalhista. 3, diminuir ao máximo a litigância que existe. 4, muitos lugares ao redor do Brasil, muita gente do varejo sofre, o agro também, sofre com o problema do Bolsa Família e informalidade. Ou seja, a pessoa não quer sair do Bolsa Família e só aceita o emprego na informalidade, tem uma rotatividade absurda. Isto precisa ser mexido. Nós vamos fazer a transição da pessoa que está no Bolsa Família para o regime de trabalho e, havendo um banco central de empregos naquele município, igual existe na Alemanha, se há o emprego e se há a vaga, a pessoa não aceitou, ela vai perder o benefício. Ponto. Chega de sustentar isso.
Chega de trabalhar dessa maneira. Chega do empresário, do pequeno empresário em especial, ser jogado na informalidade. Porque as pessoas deturpam políticas sociais que foram feitas para as pessoas que estão passando fome. E não para marmanjo que tem que trabalhar. E nós vamos ter que encarar um outro problema, que já tem um lobby grotesco, gigantesco no Congresso Nacional, que é o problema das bets. Que sejamos sinceros, bet mais crédito consignado está gerando uma rotatividade absurda, uma perda de produtividade absurda, as empresas não conseguem investir na formação da sua própria mão de obra. Isso é doentio, é uma droga pior do que o crack, pior do que a cocaína, que foi legalizada por conta de lobby de político vagabundo do Centrão lá no Congresso Nacional e que impacta diretamente o trabalho de vocês e a vida e a qualidade de vida e saúde mental desse trabalhador. As pessoas acham que aquilo é uma espécie de um complemento de renda. Ganho meu saláriozinho e faço minha fezinha. Porque aí eu tenho que falar, né? Algum influenciador aparece no Instagram, olha, você vai ficar rico fazendo isso. Eu estou proibido por conta da campanha, que agora tem que ser popular, né, de falar o nome desses influenciadores. Mas basicamente a brasileira mais famosa nas redes sociais e o brasileiro mais famoso nas redes sociais, um é jogador de futebol e outro trabalha com maquiagem. Mesmo sendo ambos praticamente bilionários, eles têm que vender cassino digital para o público pobre que segue eles. São pessoas más. É de uma perversidade absurda. E o impacto disso não é só na saúde mental. Quer comentar? Não, nós temos uma pergunta específica sobre isso, só vai fazer. Então, eu queria aproveitar, só validar um entendimento. Então, você está defendendo o trabalho por hora, com desoneração, né, do encargo trabalhista, é uma pauta, inclusive, central para o Nexo, desonerar. E, depois do primeiro mandato, porque a gente precisa fazer um novo modelo valer, acabar com a justiça do trabalho, porque as relações entre civis têm que ser tratadas na justiça civil como qualquer país sério do mundo. E qual a sua opinião sobre o fim da escala 6x1? Eu fui o único candidato que discursou contra essa maluquice. O meu deputado federal que está aqui presente, o Kim Kataguiri, discursou também. E eu digo o seguinte, é muito fácil dizer que é a favor de um setor, votando com ele quando é gostoso, quando não tira voto. Eu quero ver votar pelo que é certo quando tira voto. Vou defender o que é certo, mesmo que perca voto. Tá? O Congresso Nacional está tomado de covardes. Os covardes se... Não vou usar o termo, eu sou meio chulo às vezes na minha fala. Os covardes se acovardaram, tá? Diante do medo jogado pelo governo federal e um projeto vindo daquela Erika Hilton. Aquilo é um absurdo. Essa legislação ela é um assalto a quem trabalha e produz, vai explodir os custos. E os custos trabalhistas aumentando num país em que o juros está tão alto, vai ser quebradeira. Quebradeira no setor de vocês. Isso precisa ser evitado no meu governo. Eu entrei, não é assim, esse projeto vai ser soterrado, nós nunca mais vamos ouvir falar desse projeto maldito. Tem esse meu compromisso, como já é público, porque nós tratamos isso publicamente e lutamos contra ele publicamente. No minuto final, a Unex defende a desoneração, pelo menos do valor do INSS do primeiro, o valor equivalente ao primeiro salário mínimo, permitindo formalização e tudo. O que o senhor acha da ideia? Está no nosso projeto. Você tem que ter uma desoneração, isso também acontece em outras nações, para o início da carreira daquela pessoa que eventualmente saiu de um benefício social ou está começando, então tem que estar desonerado para a pessoa começar a construir a carreira de trabalho dela. Porque ela também vem com uma produtividade menor. Então é uma forma de investir, né? O empregador está investindo numa pessoa que vai precisar ser treinada e essa pessoa não está com esse custo adjacente. Depois ela começa as suas contribuições. É um processo de transição. E isso faz parte da lógica de um país que é voltado ao trabalho. E isso faz muito sentido e conte com a nossa contribuição nisso também. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, presidente Paulo Somuti. Por gentileza, pode retornar ao seu lugar. Vamos para o segundo bloco de perguntas. A assessoria do candidato dispensou a vinda até aqui. Embaralha, por gentileza, para que a gente possa sortear o segundo tema. Organização, eu fico andando aqui ou fico sentado? Fica à vontade, candidato. À vontade, beleza. Isso. Teremos agora o tema segurança pública, infraestrutura e cadeia de abastecimento, perdão. Repetindo o tema, segurança pública, infraestrutura e cadeia de abastecimento. Convido o presidente Leonardo Miguel Severini para a pergunta. São 10 minutos por cada bloco de pergunta e resposta. Presidente, o crime organizado, o roubo de cargas, os crimes cibernéticos e o comércio ilegal e as deficiências de infraestrutura elevam os custos e comprometem a competitividade do país.
Como o seu governo pretende enfrentar esses desafios e fortalecer a cadeia de abastecimento nacional? Maravilhosa pergunta. Entendimento central. O Brasil é ou não é um país com lei e ordem? Quando a gente fala em insegurança ou ausência de segurança pública, a gente imagina sempre os crimes violentos e o impacto deles na nossa liberdade de vir. E, de fato, existe um custo subjacente à nossa vida, que vai desde a película do celular, ao insufilme no carro, a você ter que colocar grade na sua casa, ao muro no portão. Isso você percebe como cidadão no dia a dia. Agora, boa parte da população não percebe o custo da ausência de lei e ordem e de segurança pública nos produtos que essas pessoas consomem. A ausência desse entendimento faz que as pessoas não olhem de maneira aguda para coisas como roubo de carga. O roubo de carga, em alguns estados no Brasil, ele é endêmico. Ele se tornou parte da natureza, parte da paisagem. Todo mundo que trabalha com carga e entregas, por exemplo, no Rio de Janeiro, sabe do drama que é. Sabe o inferno que é. Isso quando não, milícias com gente que foi ligada à polícia não trabalha também no roubo de carga. Então, isso aumenta os custos, isso aumenta o custo do frete, isso aumenta o custo do transporte. A informalidade, a ilegalidade, produtos importados para o Brasil de maneira clandestina, os famosos produtos falsificados, a criação de bolsões em que esses produtos são vendidos, às vezes na porta de uma loja que está pagando imposto, está contratando pessoas em que está atuando de maneira regularizada, a aceitação de uma espécie, eu vou colocar aqui o termo, de uma espécie de uma favelização dos nossos centros urbanos, uma favelização comercial, em que aquela pessoa que tem uma loja regularizada tem que atuar com a concorrência predatória de produtos que são, em geral, falsificados na porta dela. Isso destrói a paisagem urbana, cria relações de menor confiança e quebra os negócios. Quantos de vocês aqui já não passam por isso? Quantas pessoas nos centros das principais cidades não veem isso acontecer? Então o governo federal, naturalmente, na política de fronteiras dele, tem que atuar. Até porque boa parte de produtos que vêm de maneira clandestina para cá, são já trazidos também em parceria com o crime organizado. Todo mundo sabe, o Paraná, isso é endêmico, Rio Grande do Sul em especial, que tem as máfias dos cigarreiros que já são ligados às mesmas facções que trazem droga. Isso está acontecendo. Então, esses problemas, eles todos são comunicantes. Tá? Uma coisa vai comunicando, uma coisa vai conversando com a outra e fazem parte de uma estrutura maior, que é a ausência no nosso país de lei e ordem. Só que, abrindo, não só ficando na questão da segurança, e abrindo esse enfrentamento que precisa ser feito, o enfrentamento nosso contra todas as quadrilhas é sistêmico. O direito penal do inimigo vai pegar todo mundo que faz parte das grandes facções brasileiras, Comando Vermelho, PCC, etc., e destruir as operações. Todo mundo sabe que as operações dos grandes roubos de carga no Brasil são vinculadas às maiores facções. E nós precisamos, em 2 anos, não é que assim, vou parar a operação, nós precisamos destruir eles militarmente. É uma guerra que vai ser feita. E o termo que eu estou utilizando é guerra, porque não há outro termo para se utilizar com essas facções. Estamos falando de organizações que faturam bilhões, que ocupam um pedaço do território brasileiro, e que se você contar a população que é controlada por eles, isso já dá dezenas de milhões. São verdadeiros países parasitários instalados dentro da nossa estrutura. E essas pessoas, vá tentar montar, por exemplo, boa parte do Rio de Janeiro, estou falando do estado do Rio, ele é tomado por facções. Quantas cidades como, vamos botar Belfort Roxo, ou quantas favelas dentro do Rio de Janeiro, um comerciante para atuar não tem que pagar um pau, que eles chamam, pagar uma grana para funcionar para o membro do crime organizado. Ou em outras regiões para milícia. Isso acontece em Belém do Pará, isso acontece em muitas regiões. Isso está presente, isso faz parte da paisagem de quem trabalha no Brasil. Então a destruição do crime organizado vai destravar uma série de custos que hoje impactam na produtividade e no bem-estar de quem trabalha e produz, que vai ser muito benéfico. Isso vai aumentar a competitividade de inúmeros setores. O comércio é o que vai sentir mais rápido, naturalmente. Até como você disse, né, isso está precificado. Exato. Né? E a gente vê 2 pontos de gargalo. Primeiro, a mudança de fato aí no direito penal, no Código de Processo Penal, né? Falando do tema segurança pública. E no que tange à infraestrutura, a gente sabe o quão está depreciada a nossa malha rodoviária e quão a gente necessita de uma retomada de projetos estruturantes, projetos de infraestrutura, para que o Brasil melhore. Nesses 2 temas, tanto com relação à mudança do Código Penal quanto à questão da infraestrutura, você quer tecer alguns comentários específicos? Mudança do Código Penal, muito clara, nós vamos fazer aumento de pena para todos, absolutamente todos os crimes violentos no Brasil. Vamos alterar a lei de execuções penais, aquela que permite a progressão de pena, que faz com que um bandido pegue uma pena de 20 anos e cumpre 6. Vamos acabar com a subjetividade do juiz na hora de decidir progredir a pena de alguém. O juiz não pode sair decidindo nem nas famosas audiências de custódia. Essa é a famosa problema, né? A audiência de custódia. É lógico. A audiência de custódia e esse juiz de garantia que fica ali, solta.
Ah, roubou 4 vezes, solta. Isso tem que acabar. O nosso governo tem que dar um fim nisso. Lei e ordem tem que ser respeitada. Tá? E aí tem o combate, o que eu chamo de guerra ao crime organizado, que é uma legislação específica e uma vontade do governo federal para fazer o enfrentamento nas áreas tomadas pelo crime. Para destruir, nós precisamos destruir essas facções. É uma guerra, igual tem a guerra Rússia-Ucrânia, o Estado brasileiro estará em guerra com as facções criminosas no meu governo. Sobre infraestrutura, que é outra guerra, que é a guerra contra a autossabotagem. O Brasil investe uma merreca em infraestrutura. É menos de 2%, é um valor mínimo que não dá nem para fazer a reposição da nossa infraestrutura. Portanto, nós estamos depreciados, nós estamos perdendo o que nós temos. A legislação que nós passamos, e que preciso fazer o merchan do meu deputado, que foi o licenciamento ambiental, permite que haja mais segurança jurídica para que os investimentos sejam feitos. Então, há uma vontade grande. Então, o que o governo tem que fazer? Evitar a hiperjudicialização do licenciamento ambiental que está vindo aí. Estão tentando sabotar o licenciamento ambiental, isso tem que ser bloqueado na fonte. E 2, aí entra uma série de reformas que não são exatamente sobre infraestrutura, mas impactam a infraestrutura, que são as reformas fiscais. Se eu cortar gasto do governo, vai aumentar o espaço discricionário. E isso tem 2 efeitos. O espaço discricionário todo, e essa é a nova âncora fiscal. A âncora do Lula é assim, aumenta a receita e a gente vai gastando. Em grande medida é isso aqui. A nossa âncora fiscal é o seguinte, tudo que eu cortar de gatilho, que gera um aumento nas despesas, as indexações, as vinculações, vira superávit. Então, gera superávit. E tudo que eu cortar de despesas é investimento em infraestrutura. Absolutamente tudo. Cortei despesa, é investimento para a infraestrutura do governo federal. E, com o licenciamento ambiental, o que nós vamos ter é a maior segurança para os agentes privados trabalharem. E vai vir o melhor efeito de todos. Porque se eu cortei despesas e se eu gerei previsibilidade na capacidade pagadora do governo, o que nós temos? Diminuição na carga de juros. Diminuição de juros, mais segurança jurídica, é investimento na veia. E é o que nós precisamos, investimento em infraestrutura de estradas e rodagens, infraestrutura de ferrovias, energia, portos e aeroportos. Isto precisa começar a acontecer para ontem. Existem regiões inteiras do Brasil que estão desconectadas. O Maranhão é estrada de terra para o pessoal fazer as entregas. Os caminhões ficam pulando como se fosse uma mula manca. Parece que eu estou no rodeio vendo o boi pular. Eu furei 8 pneus andando pelo Maranhão. O Pará completamente desconectado. Então, o fim da sabotagem institucional, mais uma política fiscal séria, mais licenciamento ambiental, significa investimentos centibilionários na área de infraestrutura. E isso tem que ser acompanhado, desculpa entrar aqui no detalhe, por metas e uma fiscalização aguda na maneira como as obras são feitas, no bom endereçamento das obras para não ter direcionamento político, como acontece em estados hoje mais pobres da federação, em que o político quer fazer a obra para beneficiar o grupo dele em uma determinada região, tem que atender a demanda logística que é necessária para todos nós, e isso vai criar o que eu coloco aqui como uma espécie de uma revolução, que é um crescimento econômico baseado nesse investimento em infraestrutura, com efeitos de competitividade para o setor de vocês. E não só do setor de vocês. Isso vai chegar para o agro e para a indústria, vai ter um efeito erga omnes para todos. Logo na hora. Isso vai baixar o preço das coisas, aumenta a competitividade, ainda aumenta a capacidade da gente, até em outros setores, exportar. Nós vamos crescer baseado nisso. Então corte gastos e muita segurança jurídica. Mas não é pouca, é muita. Porque hoje todo mundo tem medo de botar grana em investimento em infraestrutura. Basta ver um último caso, não sei se eu tenho 1 minuto, que é o caso da Ferrogrão. Aparece eu sou uma tribo indígena a 100 quilômetros dessa ferrovia. Meu Deus, vou me sentir afetado, vou ouvir bem de longe um barulho de um trem, isso vai afetar meu espírito indígena. Aí vem uma ONG com grana da França, com grana da Alemanha, junta com um deputado do PSOL que põe um cocar. Aí eles vão lá, é ou não é? Parem a obra. Parei a obra. Tem que tomar banho. Aí para uma obra, aí vem um promotorzinho, não, vou parar a obra, muito indignado. Aí vai um juiz irresponsável ganhando 200 pau por mês de super salário. Aí não, parem a obra, estou culpado. Acabou. ONG gringa sabotando o Brasil, lei de segurança nacional, vou botar esses caras para fora. Vão vazar daqui. Parem de sabotar. Quem viu o que aconteceu com a Cargill? Mesmo esquema, lá no Pará. Um entreposto exportador de grãos teve que ser brecado porque índios de uma tribo que não existe desde o século XVIII reapareceram em 2010. E parem tudo. Acabou. Aí nós vamos conseguir ter ganhos de produtividade gigantescos. É aumento de grana no bolso de todo mundo, competitividade, emprego e produto mais barato. É isso. Tempo, candidato. Obrigado, candidato. Muito obrigado. Hein? Perfeito.
Muito obrigado. Ótimo aproveitamento do tempo. Muito obrigado, presidente Severini, por sua participação. Vamos então para o terceiro tema sorteado. Dá uma embaralhadinha, vamos ver aí. Muito bem, deixa eu pegar aqui do meio. O próximo tema, candidato, é custo de vida, inflação e segurança alimentar. Convido João Galassi, por gentileza. Lembrando que são 10 minutos para a pergunta e a resposta. O tempo é contado a partir do início da pergunta. Galassi? Vamos lá? Ele tá de pé, eu vou ficar de pé. Não, agora eu vou ficar de pé. Eu vou sentar, fazer a pergunta, só para você sentar um pouco. Tá bom. Eu sei que cansa, não é fácil não. O dia inteiro fazendo campanha, eu que estou nessa agora, não está fácil também não. Bom, bora lá. Custo de vida, inflação e segurança alimentar. Um abraço para o nosso querido Kim Kataguiri aqui presente. O alto custo de vida, especialmente dos alimentos, continua sendo uma das maiores preocupações da população brasileira. Considerando que os preços são influenciados por fatores como tributação, juros, custos logísticos e produtividade, quais medidas o seu governo pretende adotar para ampliar o acesso da população aos alimentos e conter a inflação, preservando a competitividade e a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva? Essa pergunta ela é interessante, especialmente por vir após as outras duas perguntas. Porque, em grande medida, as respostas das outras duas perguntas atendem a resposta dessa aqui. Por quê? Os ganhos que nós vamos ter em infraestrutura, naturalmente, vão impactar o preço do alimento. 2, a melhoria, especialmente quando a gente fala em cinturão verde, né, a parte ligada à produção de hortaliças, tomates, frutas, boa parte daquilo que a gente come vem do cinturão verde, e o cinturão verde ele trabalha com mão de obra intensiva. Tudo isso vai ser beneficiado naturalmente por uma diminuição nos custos trabalhistas que nós teremos com uma reforma trabalhista decente sendo feita. No varejo, mesma coisa na ponta. Do caminhão que vai de maneira segura numa estrada decente, ou levar aquela mercadoria, que seja um frango congelado, ou que seja uma hortaliça, ou que seja um saco de arroz, até o distribuidor para a loja, esse ciclo acontecer de maneira segura, sem roubo de carga, com uma estrada decente, com um combustível decente, com um salário bem pago para um funcionário sem segurança jurídica, tudo isso vai diminuir o custo do produto na ponta. E tudo isso também tem um outro efeito, que é o efeito da uma contratação maior de pessoas, porque vai se tornar uma economia mais competitiva, e aí você também aumenta o poder de compra das pessoas, simplesmente pela existência do emprego. Aí tem um outro elemento aqui que não pode ser abandonado, tá? Que é a queda dos juros. Se você não tiver uma política fiscal minimamente decente, não vai mexer nesses juros. E não é quando eu falo decente, não é que vai fazer uma reforminha aqui e ali. Nós precisamos fazer uma reforma que corte já anualmente mais de 200 bilhões de reais. Essa é uma reforma muito aguda que precisa ser feita. Não vai dar para fugir dela. Nenhum presidente da República tem condições de dizer que vai governar o Brasil sem fazer as reformas. E aí, com todo o respeito aos demais candidatos que virão aqui, eu quero ver eles falarem o que eu estou falando. Vai precisar fazer nova reforma da Previdência? Sim. Vai precisar fazer desvinculação? Sim. Vai precisar desindexar? Sim. Vai precisar mexer em algumas renúncias? Sim. Vai precisar mexer em supersalário do judiciário? Sim. Vai precisar mexer no supersalário de militares? Sim. Vai precisar mexer em tudo isso. Eu quero ver todos falarem. Alguns concorrentes ficam, não, eu vou privatizar. Deixa eu ver. Você vai vender uma empresa, você vai ter uma renda extraordinária, usa aí 1, 2 anos, e depois? E os gatilhos que ficam gerando aumentos automáticos, que estão quebrando o Estado? Não vai mexer? Todo mundo tem que colocar a discussão na mesa e falar, sob pena da gente meter um estelionato eleitoral nas pessoas. E ninguém vai perder voto falando isso. A gente tem que trazer os problemas. O povo sabe, todo mundo sabe que quando você está doente, você vai precisar fazer um tratamento e o tratamento não é legal. As pessoas sabem que o governo está doente, que as contas delas estão doentes. As pessoas sentem isso. Todo mundo sabe. Ninguém está, olha, eu estou com câncer no pulmão, eu só vou ficar fumando e não vou no hospital. Todo mundo quer ir para o hospital. Todo mundo quer o tratamento. E todo mundo sabe que o tratamento não é fácil. Os políticos precisam explicar para as pessoas que agora nós somos um país doente e que precisa de tratamento. O Milei ganhou uma eleição na Argentina falando que ia fazer tudo isso. E é um país tão ou mais populista que o Brasil, tá? A Argentina tinha, a classe política lá era pior nesse departamento do que a brasileira. Então nós precisamos falar e fazer isso, porque isso tem um impacto nos juros
E esse impacto nos juros é colossal. E a beleza de fazer essas duas reformas é que elas impactam duas áreas que geram inflação. Novamente, se eu aumento a capacidade compradora das pessoas, eu aumento a demanda, isso pode gerar um problema de oferta. Só que alterar a legislação trabalhista e você aumentar a carga na parte dos investimentos, aumenta essa oferta. Aí você vai equilibrando a oferta e a demanda e você não tem a inflação. E pelo contrário, você tendo essa pressão sobre a oferta e fazendo o empresário querer produzir mais, aí a oferta se estabiliza e você não tem pressão inflacionária. Você começa a trabalhar com juros decentes e com preços, um sistema de preços minimamente decente. É o que a gente precisa fazer. Isso, gente, isso não é ciência de foguete, isso é a coisa mais simples do mundo. É que a gente não tem coragem de enfrentar os problemas. E aí isso incide diretamente no custo de vida das pessoas. E é diretamente mesmo. Então, essa pergunta, eu estou só utilizando ela como um meio de consolidar o que a gente falou nas perguntas anteriores. Porque isso tem um impacto natural sobre elementos como alimentação. Estava o pessoal aqui também do setor de bares e restaurantes. Isso vai impactar eles de maneira muito positiva também. Isso é bom para todo mundo. Aliás, não há como fugir isso aqui. Tudo que a gente está falando, eu poderia quase falar num evento, por exemplo, para a indústria. Porque a gente está falando de políticas estruturantes de Estado com efeito para praticamente todos os setores. E isso me deixa muito feliz de tratar, porque eu estou tentando em todas as reuniões com todos os setores que eu visito, a falar de temas que são gerais. Não apenas de temas locais. Não tenho problema nenhum em falar de um tema específico de um setor que eu acho que é necessário e certos setores são estratégicos. Entretanto, o problema do Brasil é um problema em que todos os setores têm que se unir para tratar dos temas gerais. A gente tem que, todos os setores têm que chamar assim, ó, por exemplo, aquela Anfávia lá, a galera dos carros, só quer falar dos negócios deles. Se fecharam, todos se protegeram ao máximo e quebraram. Vê se eles quiseram lutar por uma reforma trabalhista verdadeira. Os setores todos tinham que se juntar por grandes reformas estruturantes, todos. Eu vou pegar, no meu governo, eu vou fazer isso. Eu vou montar uma espécie de Liga da Justiça. Eu vou chamar do trabalhador, do entregador, que hoje é minha base eleitoral, entregador, é o motoboy que está pistola, que ele está ralando e o dinheiro não está sobrando no fim do mês, ainda vai um vagabundo assaltar ele, eu vou ver o vizinho recebendo Bolsa Família enquanto ele está trabalhando, esse cara está indignado. O grande empresário, vou juntar todo mundo e falar, ó, Brasil Produtivo, esse aqui é o pacto para todo mundo sair ganhando. E vamos ter que passar todas essas reformas, vamos apertar todos os deputados, vou chamar Rede Globo, Bandeirantes, SBT, todo mundo, vamos sentar, é o seguinte, ou o Brasil Produtivo ganha e a gente passa todas as reformas estruturantes, ou a gente vai ser governado, vamos colocar aqui, primeiro, pelos políticos dos estados menos produtivos do Brasil, que não estão ligando para nada, vocês são governados, vocês são dos setores que geram emprego, vocês são governados pelo Alcolumbre, do Amapá, um estado que não tem geração de emprego, o estado acho que é o mais violento do Brasil hoje, tá? Ele manda em todos vocês que estão gerando emprego, vocês são escravos do Alcolumbre. É uma vergonha, porque quem paga a banda escolhe a música, vocês pagam a banda. Por que o Alcolumbre escolhe a música? Por que os políticos corruptos dos estados que não estão preocupados com a agenda de competitividade escolhem como é o destino do Brasil? Não pode ser assim. Então nós temos que unir o Brasil Produtivo, que é mais do que unir o Congresso, é unir o Brasil que trabalha e avisar, daqui não passa. Vamos ter, ou a gente dá certo como nação, ou vamos ficar sempre no voo de galinha, mendigando, me ajuda aqui, meu setor vai quebrar. Não dá. Ou a gente faz todo mundo, todas as reformas juntas, ou nós seremos medíocres para sempre. Isso não pode ser aceito. Obrigado. Muito bom. Candidato, no caso, durante o trabalho da reforma tributária, nós conseguimos aí avançar, aprovar a cesta básica, colocamos na Constituição e aprovamos a cesta básica zero imposto com carne, frango e peixe, com apoio, inclusive, nosso querido Kim Kataguiri ali, que votou a favor da cesta básica, né, Kim? E dentro desse modelo, dentro desse avanço, nós teremos aí, ao longo do tempo, com a implantação da reforma tributária, hoje estamos falando ali em torno de 28% do IVA, a projeção do IVA para a reforma tributária. Com todos esses avanços, essas propostas que você está propondo, inclusive hoje é a primeira vez que eu tinha ouvido falar em terminar com a justiça trabalhista, não tinha, eu que acompanho sempre as suas... É o que precisa. Esse é um bode que está na sala. Vai ter que acabar com a justiça trabalhista. Aí eu te pergunto, qual o patamar de IVA? Porque o grande impacto da reforma tributária, como houve uma transferência dos impostos da indústria para o setor de serviços e para o agro, o setor de serviços, principalmente os profissionais liberais, foram os que foram os mais impactados. Como que você enxerga
o nível do IVA dentro de todas as estruturas, que patamar que nós vamos chegar de impostos no dia a dia para a população? Uma coisa que eu quero lançar junto no dia que a gente vai apresentar o nome do nosso ministro da Fazenda, espero fazer isso em no máximo 15 dias, é lançar a política de metas do IVA. Porque é o seguinte, nós temos que estabelecer um patamar máximo do IVA e uma política de cortes para o governo federal e para os governos estaduais, para que o IVA possa reduzir progressivamente. É horrível a alíquota que está aparecendo para todo mundo, mas ao menos ela escancarou o tamanho do problema, o tamanho da bucha. Para enfrentar isso, a gente vai ter que tirar algumas renúncias setoriais que foram feitas, que distorcem o valor do IVA, mas nós vamos ter que encarar o problema dos gastos dos governos estaduais e do governo federal. Ou seja, o governo federal vai ter que fazer sua política, porque ele fica com um quinhão disso, uma política de cortes. Bom, desculpa, acabou o tempo. Vou ter que acabar aqui. Muito obrigado, candidato, Renan. por respeitar o tempo. Muito obrigado, Galassi. Renan 14, João Galassi 10, 20. Já tá no... Já gostei. Pode perder, né, Gui? Ligeiro. Vamos passar aqui para a quarta e última pergunta para o candidato Renan Santos do Missão. Atenção para o tema. Tema: crédito, investimentos e competitividade. Convido Alfredo Cotait para poder fazer a pergunta. Lembrando que entre pergunta e resposta temos 10 minutos. Muito obrigado, candidato, por respeitar o tempo. O tempo começa a contar a partir do início da pergunta realizada pelo presidente Cotait. Bem, candidato Renan Santos. Antes de fazer a pergunta, eu quero dizer que é uma curiosidade muito grande em ouvi-lo e conhecer as suas ideias. Ao mesmo tempo, quero dizer quem é a CACB. A CACB é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil e reúne 2.300 associações dos 27 estados, 26 mais o Distrito Federal. Tem vários aqui que estão presentes. Bahia, Santa Catarina, as cidades de Uberaba, Paraná, Rondônia, Minas Gerais, todos os presidentes de associações e federações para ouvi-lo. E todos tinham essa curiosidade. Portanto, vou fazer a pergunta e aí nós podemos depois saber como é que você enxerga não apenas o Brasil, mas quais as soluções para cada um desses estados. O acesso ao crédito e ao custo do financiamento continuam sendo grandes desafios para as empresas de todos os portes. Nós estamos falando principalmente MEI, micro e pequenas empresas. Só para informar que fomos nós, sistemas associativos, que criamos o MEI e que implementamos o Simples Nacional. Quais são as prioridades do seu governo para ampliar os investimentos, reduzir o custo de crédito e criar um ambiente favorável ao crescimento das empresas? Maravilhoso. Uma das coisas que a gente trata no nosso livro amarelo é sobre Open Finance. A ideia do Open Finance que, em grande medida, veio também acompanhada das fintechs, começou a abrir um mercado de crédito primeiro para as pessoas físicas, mas está faltando duas coisas. Política do governo federal voltada à parte de gastos, que impacta nos juros mais barato vai impactar na cadeia, para a gente ter uma taxa praticada pelos bancos mais competitiva. 2, gerar segurança jurídica nas alienações fiduciárias. Aqui no Brasil, para você fazer uma execução de uma alienação, demora muito. Então, por parte do banco que vai fazer um empréstimo, por exemplo, para uma empresa, ele se sente pouco seguro e, naturalmente, as taxas serão mais altas. Esse é um problema grave. Eu trabalhei com empresas de dificuldades e eu sei, estando do outro lado da pessoa que tinha que garantir o interesse da empresa, que precisava proteger seu patrimônio, o quanto você conseguia demorar em fazer o banco obter o cumprimento dele. Isso tem um impacto natural, que é o impacto da inadimplência, na política de juros praticadas pelo próprio banco e pelos bancos nesse fornecimento. 3, uma coisa que eu já tratei seria minha tese de cograduação na faculdade, um problema que eu comecei a trabalhar, então eu abandonei a faculdade, que é a transformação de factories em bancos comerciais, voltados exclusivamente para atendimento de empresas.
podendo, portanto, praticar taxas decentes. Por quê? Porque há um fechamento de mercado. E acho que todo mundo sabe hoje que você tem poucas instituições financeiras ofertando crédito comercial para empresas. E isso tem um problema. O fechamento de mercado é uma realidade no Brasil, em especial no momento em que as empresas no Brasil estão altamente endividadas, devendo para os bancos, e os bancos eles se conversam entre si, então naturalmente a oferta de crédito diminui. Como aumentar a oferta de crédito no momento que as empresas brasileiras estão quebrando e as empresas estão altamente endividadas? Como resolver esse nó? O nó atual é um nó muito perigoso, porque como o investimento ele é mitigado por investimento em títulos do Tesouro, os próprios bancos também têm um interesse em não entrar no risco da atividade comercial. E ao não entrar no risco da atividade comercial, falta dinheiro, o dinheiro fica caro e você acaba isolando e enfraquecendo a atividade produtiva de todos os setores. Eu acho que no comércio isso impacta muito, serviço também. No final do dia eu trabalho hoje com serviço, eu sei o drama que é. E a gente está fechado num mercado minúsculo. Se a gente for comparar o número de bancos que os Estados Unidos têm à disposição com o Brasil, eu estou falando de bancos comerciais, chega a ser uma piada a situação que nós estamos. Nós não temos bancos médios, regionais, atendendo e já conhecendo as empresas que eles trabalham na região. Então, nós vivemos um regime muito, muito fechado nisso. A abertura desse regime tem que se dar. E eu conversando com os próprios bancos, eles falam, pô, mas você vai resolver a questão da alienação? Se resolver a questão da alienação, facilita muito a oferta de crédito com garantia. Nós somos um país em que a falta, isso precisa ser dito, a falta de confiança nas relações comerciais trabalhistas, elas impactam o preço dos juros também. Há insegurança em todas as camadas, em todas as fases do processo. E eu falo isso sendo um cara que passou a minha vida inteira brigando com o banco. Eu sei que a gente tem que ceder de um lado e entregar o que nos interessa, que é concorrência e oferta de crédito do outro, para que a gente aumente a capacidade produtiva que nós temos no Brasil. Porque capacidade produtiva tem necessariamente a ver com dinheiro barato e crédito. E aí entra o que eu falei da política fiscal, porque no fim do dia também, enquanto a política fiscal no país, nós gastamos demais, e isso impacta na formulação da taxa Selic, e uma política fiscal séria passa necessariamente por cortar despesas, e eu falo aqui quase como um exagero, como se não houvesse amanhã. O governo próximo tem que cortar muitas e muitas despesas, porque nós temos que fazer a taxa de juros real brasileira ser muito mais baixa. E isso não pode flutuar de governo para governo. Não adianta vir um governo, por exemplo, houve a PEC do teto que passou no governo Temer, e aí todo mundo imaginou que a gente ia ter uma determinada trajetória fiscal com impacto nos juros, e aí a gente virou agora o país do arcabouço fiscal. E a trajetória está totalmente incompleta. Como é que você vai fazer investimento de longo prazo? Como é que você vai construir uma rede de lojas, uma cadeia? Não dá. Você não sabe, é tudo um caos nessa matéria. Como resolver esse caos? A âncora fiscal nossa, ela tem que ser resolvida constitucionalmente, não mais pode ser alterada. E as metas também. Porque aí você faz o mercado ter previsibilidade e a política de investimento baseada nos juros mais baixos, ela se torna uma política de décadas. E não voos de galinha de 2, 3 anos. Que isso é a parte mais assustadora. Essa é uma parte que ela assusta, porque quando você fala com investidores internacionais, eu tive a oportunidade de conversar com investidores de outros países, agora, durante a campanha e durante a pré-campanha, quando eles veem as flutuações e como funciona o sistema nosso, eles falam, como uma empresa consegue pegar crédito aí? Como uma empresa faz planejamento futuro aí? E eu falei, é isso que você não viu a parte tributária ainda. Mas essa parte que envolve crédito e a parte de juros no Brasil, ela é muito caótica. A previsibilidade só poderá acontecer se a maldição atual do governo federal, que são os seus gastos internos, as suas despesas vinculadas, for definitivamente resolvida. Tá? O resto, alterar a dinâmica do crédito da alienação fiduciária, abrir o mercado de bancos de crédito, transformar factorings em bancos comerciais, fazer com que as fintechs passem a se tornar também uma espécie de banco comercial para esses pequenos, para as MEIs e para os pequenos empreendedores. Isso que é um processo que já vem acontecendo, tudo isso passa a ser acelerado. E tudo isso somado com segurança jurídica terá um impacto necessário no aumento de oferta de dinheiro. Isso é cristalino como a luz do dia. O Brasil é um potencial represado colossal, muito grande. O potencial nosso de geração de riqueza, ele está sendo preso por conta de uma ausência de liderança que não consegue enxergar isso que a gente está conversando aqui. Aqui a gente está falando de causas estruturais e de relações entre temas diferentes que impactam no custo do Brasil, no custo do dinheiro, no custo operacional, no custo trabalhista. É desamarrar que tudo vai acontecer. Somos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, temos empreendedores muito abertos ao risco, que é uma coisa rara. Você vai na Europa, ninguém mais está aberto ao risco. No Japão, o empreendedor não está mais aberto ao risco. O brasileiro está. O empreendedor brasileiro é maluco.
É doido. Não à toa prospera em outras nações. Não à toa, quando tem condições iguais, similares de concorrência, ele enfrenta o empresário gringo em igualdade de condição. Então, o que nós temos para fazer é parar de atrapalhar. É muito simples. E eu estou tentando ser muito objetivo nas falas, para não parecer também aquele político. Não, deixa vocês trabalhar que a coisa funciona. Não, não. Vamos entrar no detalhe e, resolvendo esses detalhes, vamos entregar um ambiente de crédito melhor para todo mundo. Renan, você expôs a ideia que realmente é o que está acontecendo com o país. Mas você sabe que a dívida brasileira está chegando em 10 trilhões de reais. Você, como presidente, vai ser o maior competidor para tomar o dinheiro, já que você tem que honrar e cobrir essa dívida. O que é que você vai fazer para que o dinheiro chegue na ponta que eles querem o crédito, se você é o maior tomador de crédito para poder financiar essa dívida de 10 trilhões? E olha, todo ano essa dívida aumenta 1 trilhão com essa taxa de juros. Qual é a estratégia? É isso que eu comentei. O corte de gastos do governo federal vai impor uma menor pressão orçamentária que vai obrigar o Bacen a baixar os juros. Aí essa concorrência desleal que o governo faz, pagando o que paga como recompensa ali na dívida pública, deixa de existir. Porque aí o investimento no setor privado, o investimento na atividade produtiva passa a valer mais a pena. Hoje os bancões, hoje grandes investidores, também ficam, desculpa o termo, na maciota do jeito que está. Porque o risco é menor, ficam ganhando dinheiro com o governo, e aí eles vão esmagando, porque o modelo político nosso é este topo de uma espécie de elite rentista, fica rodando o dinheiro deles, joga-se, através do governo, uma migalha para a base em políticas assistenciais, e quem está no meio, do entregador motoboy aos empresários, é exprimido e esmagado, com pouco dinheiro, com pouca oferta, e isso que precisa ser resolvido. O governo gastar menos vai fazer com que a taxa de juros seja menor, a taxa Selic seja menor, e aí a quantidade de dinheiro que vai ser disponibilizada para a atividade produtiva aumente. É isso que nós precisamos fazer. Mas se você baixar a taxa de juros, e o mercado não quiser cobrir a sua dívida, então, como é que você vai fazer? Não, mas eu não vou baixar a taxa de juros na marretada, que nem posso mais, porque aí seria o Bacen. O que nós vamos fazer é o corte de gastos que vai permitir ao Banco Central fazer a redução dos juros. A redução dos juros só pode acontecer através do corte de despesa, ponto. Não existe outro meio. Ou o Estado faz a sua lição de casa, ou o Bacen também não vai baixar os juros. Minha lição de casa é cortar despesas. O Bacen diminui os juros, o dinheiro sobra para você. É isso. Eu corto despesa, o Bacen diminui os juros, dinheiro só para você, você contrata a galera, e aí a galera vai votar em mim depois na eleição. Vai estar todo mundo ficar feliz. Muito obrigado, candidato, pela sua clareza, resposta. Muito obrigado, presidente Cottait. Pode retornar, por gentileza, ao seu lugar no auditório. Bem, assim nós encerramos o bloco de perguntas. Peço ao candidato que permaneça no palco. O presidente Cottait pode retornar ao seu lugar na audiência. E, candidato Renan Santos, o senhor tem 5 minutos para as suas considerações finais, a partir de agora. Bom, eu adorei o bate-papo com vocês, ótimas perguntas, pude entrar, eu tentei ser o mais claro possível, entreti vocês também com algumas boas piadinhas aqui e ali, que acho que faz parte, não ficar no evento um político falando o tempo todo é chato pra caramba, né? Eu não aguentaria, é um ótimo elemento para dormir, mas espero ter mantido-os entretidos e acordados. Nós temos agora uma guerra, tá? O Brasil é um país que desistiu. É um país de pessoas desistentes, de uma elite que desistiu. Desistiram, ninguém mais tem saco em fazer o Brasil andar. Eu falei de temas que são ligados à atividade produtiva, mas eu poderia falar de desfavelização. Como é que a gente aceita que o nosso país inteiro é um favelão? O Brasil é um país que virou um favelão. O Brasil é um país tomado por crime organizado. O Brasil é um país que a classe política não liga se a cidade dela, no interior, não tem atividade econômica. Mais de 2.600 municípios vivem mais de Bolsa Família do que atividade econômica. Isso é um absurdo, é um país, eu volto a repetir, é uma nação que desistiu. E não tem sintoma mais óbvio da existência nossa como nação do que a gente está vendo o Lula indo para sua tentativa de 4ª reeleição, concorrendo com Flávio Bolsonaro, que nem sabe o que está fazendo lá. Ele nem sabe o que está fazendo lá. Graças a Deus ele virá aqui, primeira vez ele vai no evento que eu fui. Tentem ver se ele responde as mesmas coisas aqui, eu estou curiosíssimo. Vai ser meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. O Lula, nem vinha ele virar. Ficou lá num evento de pelego, lá quando ele lançou a candidatura dele, com aquele monte de ônibus para levar as pessoas que foram muito provavelmente pagas para estar ali ouvindo a Janja cantar.
Eis o cenário que nós temos, é um cenário de desistência. Ninguém está debatendo os temas que importam. O que a gente falou aqui de enfrentamento a questões nacionais, ninguém está discutindo. E o problema é que se a gente não discute, o Brasil quebra. E está quebrando. O que houve agora com as Casas Bahia, estava na capa de todos os sites, todos os portais. A gente está quebrando. Não está valendo a pena. Os melhores nomes, os melhores estudantes brasileiros estão indo para fora. A quantidade de brasileiros estudando nas melhores universidades do mundo aumentou. Não porque eles vão vir para cá para cuidar das empresas, é porque eles vão ficar lá. Deu errado. O Brasil fracassou. Nossa candidatura, e eu estou aqui pedindo, agora eu posso pedir voto, eu preciso do apoio de vocês. Nossa candidatura é uma revolta do Brasil que trabalha e produz contra esse bando de picareta que nos administra. Picareta e preguiçoso. É isso, é um bando de picareta e preguiçoso. Picareta, preguiçoso e também sem energia. Que parece que tá muito bem para quem está ocupando posição de poder. Ah, não, porque o Lula tem um ponto. O Lula não tem um ponto. O Lula tem que se aposentar e dar milho para os pombos, e se não for preso. A família Bolsonaro envolvida em todos os escândalos de corrupção do Rio de Janeiro. Estava todo mundo na festa do Vorcaro. Vamos ficar aceitando isso até quando? Vamos aceitar ser governado pelo Centrão, lá com o Alcolumbre, do Amapá, ou com o rapaz lá da Câmara, o Hugo Mota? Até quando? Tem que botar isso aqui na mesa, porque são estados que não são bem conduzidos. A vida no Amapá e a vida na Paraíba não está boa. E os políticos de lá estão mandando em todo o resto do Brasil, sem se preocupar em fazer a vida melhorar, em fazer a atividade econômica melhorar. Essa é a real. Ninguém quer falar. Então eu estou botando essa candidatura, eu vou falar tudo que eu estou falando, igual eu falei de fim da escala 6x1, igual eu estou falando que vai ter que mexer em benefício social. Sim, senão vai quebrar. Ah, não quer votar em mim? Problema seu. Se não quer votar em mim, problema seu, dane-se. Vai todo mundo quebrar e eu vou falar, eu fiz minha parte. Vou ser xingado, vão destruir minha reputação, não estou ligando. Nasci pelado, careca. Vou terminar pelado e careca no necrotério um dia. Então dane-se. Vamos falar o que a gente acredita. Vamos fazer o que precisa ser feito. Não vamos ter medo de ser ambicioso. Essa nação que está amaldiçoada pela pior elite política que nós já vimos no mundo, nasceu para ser um dos 5 maiores países do mundo. Em condições normais de temperatura e pressão, a gente tem recursos naturais, recursos humanos, território, água, alimento, uma classe empresarial altamente ambiciosa, criativa. Tudo isso nos credencia para estar com Rússia, China, Estados Unidos e Índia mandando no mundo. Agora nós não estamos nisso. Nós estamos discutindo BET, nós estamos discutindo Vale Gás do Lula, nós estamos discutindo o jogo do Tigrinho, vamos discutir se o Neymar vai jogar mais uma Copa do Mundo ou não. A gente desistiu. Ou a gente retoma com ambição o futuro que o Brasil merece ter, ou desiste. Já já vocês desistem dos seus negócios. Se vir um quarto mandato do Lula, já já alguns vão desistir dos negócios, desistir dos sonhos, bota o dinheiro no banco, vai para fora, filho vai estudar fora. Não é isso que vai acontecer? Vão desistir. Eu não quero desistir. Eu não quero. Eu não nasci para ser frouxo. Eu não nasci para ser mandado por vagabundo. Eu sou rebelde e é isso. Esse é o jogo. Valeu. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Avante Missão Brasil. Deixe o like, compartilhe o vídeo e comente abaixo o que achou do corte. Vídeos de segunda a sexta com os temas mais diversos da política brasileira e do Partido Missão.